Olá e as boas-vindas a esta nossa conversa. Hoje vamos mergulhar num texto que nos faz mesmo pensar sobre o que é viver para além daquela estabilidade que parece tão segura, não é? Do sucesso como ele é muitas vezes definido. Exato. A nossa base é um excerto do Vai Vivendo que eu já volto, um texto de 2015 do Edson Zogby. E o que queremos fazer aqui é, explorar um bocado as ideias dele sobre a importância de mudar sempre, de ter alguma ousadia, experimentar coisas, para não ficarmos parados. Uhum. Acho que aquela sensação que ele descreve no início é familiar para muita gente. Atingimos certos marcos. Um bom emprego, casa, família, dinheiro, carro, o tal American Way of Life. E sentimos uma certa segurança, uma blindagem, como ele diz. Sim, uma blindagem contra as intempéries. É uma boa imagem. É. Mas logo a seguir vem a pergunta dele, que é direta. Mas o quanto você é diferente hoje do que já foi um dia? E é por aqui que vamos começar, acho eu. Sem dúvida. Esse texto é, olha, um verdadeiro convite à introspeção, mas também, e talvez mais importante, à ação. É um desafio claro àquela complacência que se pode instalar quando atingimos um certo conforto, seja material ou profissional. E é fundamental perceber logo a distinção que ele faz. Ele não está a falar só de acumular, sei lá, bens, conhecimento, ou até de ultrapassar obstáculos, porque isso, toda a gente faz. O ponto central para ele é a reformulação pessoal. Reformulação pessoal. Sim, é um conceito mais fundo. Aponta para uma transformação que vem de dentro, que é deliberada, constante. É um processo ativo de nos reinventarmos, quer dizer. E interessante essa distinção, reformulação em vez de simples acumulação ou superação. Porque o texto descreve um cenário que todos reconhecemos, não é? Trabalho estável, casa, dinheiro no banco, os símbolos externos. Claro. Mas o Zogby parece dizer, espera lá, isso não chega. A pergunta sobre sermos diferentes hoje do que fomos ontem sugere que a medida real não está no que temos, mas em como mudamos por dentro. Exatamente. A reformulação pessoal é o oposto da lógica de só adicionar coisas, acumular conhecimento, resolver um problema. Isso pode acontecer sem que a nossa essência, a nossa perspectiva, mude assim tanto. A reformulação, pelo contrário, exige intenção. Zogby fala em experimentos, ousadias e sublinha aquela parte de não ter medo do ridículo ou do risco. Sim, isso marcou-me. Não ter medo do ridículo. Implica sair da zona de conforto de propósito, tentar coisas novas que podem parecer esquisitas, calhar até falhar, estar disposto a mudar de estilo, de opinião, de hábitos. Não é sobre ter mais, é sobre tornar-se diferente. Mas essa ideia de ousadia, de experimento, não corre o risco de parecer algo assim muito grande, muito fora do alcance para o dia-a-dia da maioria das pessoas? Como é que isso se aplica na prática? É uma boa pergunta. E acho que o Zogby antecipa isso, porque ele dá exemplos que vão do muito pequeno ao mais radical. Ah, sim. Sim, ele começa por sugerir trocas simples no cotidiano. Em vez da novela, ler um livro. Em vez de ver futebol na televisão, fazer exercício físico. Ou até experimentar tarefas domésticas fora da rotina habitual. Como assim? Tentar passar a nossa própria roupa, limpar a casa de banho, cozinhar algo novo, plantar uma horta, ele diz. Podem parecer coisas triviais, não é? Sim, um bocado. Mas representam uma quebra consciente com o piloto automático. Uma forma de sair da rotina. Percebo. São como pequenas rupturas com os hábitos. Maneiras de interagir com a realidade de forma diferente, mesmo em coisas que parecem sem grande importância. É como se o simples ato de fazer algo fora do comum, mesmo passar roupa, nos despertasse para a possibilidade de mudar. Justamente, o valor não está tanto na tarefa em si, mas na atitude de experimentar, de sair do caminho batido. Mesmo estas pequenas ações são apresentadas como antídotos contra a inércia. São formas de nos confrontarmos com os nossos limites, com as nossas preguiças, ou até preconceitos sobre o que devemos ou não devemos fazer. É uma forma ativa de viver, em contraste com a passividade de seguir sempre o mesmo guião. E depois destes exemplos mais caseiros, digamos assim, ele sobe a parada, não é? Passa para desafios que implicam mais risco ou mais confronto com as convenções sociais. Sim, a escalada é deliberada. Ele menciona subir uma montanha no inverno, Uau! tomar sol nu numa praia, que é uma imagem de liberdade bastante forte, não é? Sem dúvida. Ou mergulhar no mar à noite.
São experiências que nos tiram não só da rotina, mas também do nosso conforto físico e social. Testam os limites de outra forma. Ok. No entanto, a forma como ele apresenta os dois tipos de exemplos, os pequenos e os grandes, lado a lado, sugere que o que importa não é tanto a escala da ousadia, é mais a disposição contínua para as procurar. Faz sentido. Não é preciso ser um aventureiro radical todos os dias, Não de todo. mas sim manter viva essa chama da experimentação. E depois de dar os exemplos, ele lança a pergunta. Tudo bem, digamos que a sua lista é boa, mas então qual será a próxima ousadia? É um desafio direto, não é? Para não nos acomodarmos, para continuarmos a procurar o próximo passo na nossa reformulação. Essa pergunta é crucial. Qual será a próxima ousadia? Transforma a ideia de reformulação numa viagem contínua, não num destino final. Sugere que a vitalidade está precisamente nesse movimento constante de procurar um novo. Seja aprender a cozinhar um prato diferente ou atravessar um deserto, o que importa é o vetor, a direção, a da mudança e da experimentação. E o texto também alerta de forma bastante contundente para as consequências de ignorarmos este apelo à mudança, certo? Ele aborda as desculpas que usamos frequentemente. Sim, ele antecipa e desmonta as justificações mais comuns, o tal argumento da idade versus responsabilidade. O clássico, já não tenho idade para isso ou tenho muitas responsabilidades. Exatamente. Ou a simples falta de estímulo. E as consequências da inércia, tal como elas descreve, são bastante severas. E físicas, até. Físicas. Sim. Ele afirma que quando paramos de mudar, de nos renovar, o nosso corpo interpreta isso como um sinal para desligar, para baixar as defesas. A frase mais impactante talvez seja quando ele diz que se tivermos preguiça de viver o novo, o cérebro vai enferrujar. Literalmente oxidar. Essa imagem do cérebro enferrujar é muito forte, quase visual. É uma metáfora poderosa, sim, e que curiosamente ressoa muito com o que sabemos hoje sobre o cérebro. A falta de estímulos novos, de desafios, de aprendizagem, está ligada a uma diminuição da neuroplasticidade. A capacidade do cérebro de se adaptar, certo? Isso mesmo, a capacidade de criar novas ligações, as sinapses, e de se manter ágil. O que o Zogby chama de enferrujar ou oxidar pode ser entendido como esse processo de rigidez mental que se instala quando nos fechamos à novidade. E o interessante é que, embora seja um texto de 2015, isto toca num ponto muito atual. A nossa preocupação crescente com o declínio cognitivo, numa era dominada por rotinas digitais e talvez por menos experiências físicas e sensoriais variadas. A falta de confronto com o inesperado, com aquele desconforto produtivo, pode mesmo acelerar essa oxidação mental. Portanto, a velhice de que ele fala não é apenas uma questão de calendário, é mais um estado de espírito. Uma rigidez que se pode instalar em qualquer idade se deixarmos de nos desafiar. Exatamente. É um envelhecimento funcional, podemos dizer assim. A diminuição das sinapses, a restrição da mente, que ele menciona, são características de um cérebro que deixou de ser exercitado pela novidade. A proposta do Zogby é que a busca ativa pelo diferente funciona como um tónico para a mente. Mantém-na plástica, vibrante e, por extensão, o corpo mais vivo, mais responsivo. A velhice chega quando a curiosidade e a vontade de experimentar morrem. Mas, felizmente, o texto não fica só no alerta. Ele também apresenta a alternativa, o lado positivo. Sim, há uma contrapartida clara. O Zogby escreve: mas se você busca o diferente, as curiosas coisas e prazeres inéditos, talvez nem o corpo nem a cabeça sosseguem. Que boa notícia! Que boa notícia. Gosto disso. É a chave, não é? A busca ativa pelo novo, pelo desconhecido, mesmo que traga algum desconforto inicial, é o que nos mantém inquietos, em movimento, física e mentalmente. É o oposto da estagnação, daquele cérebro que enferruja. É quase uma receita para uma vitalidade prolongada. E é interessante como ele liga tudo isto a uma ideia quase minimalista sobre o propósito da vida. De facto. Ele afasta-se deliberadamente de grandes construções filosóficas ou religiosas para encontrar um sentido. E a conclusão a que chega é surpreendentemente simples, E direta. que é... Apenas temos que sair melhor do que entramos. Ponto. Ponto. Só isso. Só isso.
E nesta ótica, a constante experimentação, as pequenas e grandes ousadias, a tal reformulação pessoal contínua, não são apenas estratégias para manter a juventude mental e física, tornam-se o próprio mecanismo através do qual cumprimos esse propósito fundamental de sair melhor. Mas o que é que significará concretamente sair melhor? É uma frase poderosa, mas também um pouco ambígua, não acha? Será que se refere só a uma melhoria pessoal, tipo mais vitalidade, mais conhecimento? Ou implica algo mais, talvez um impacto no mundo, nos outros? O texto não explora isso em profundidade. Deixa essa questão, talvez, em aberto, de forma intencional. A ênfase está claramente na transformação e na vitalidade pessoal como resultado da experimentação. Certo. No entanto, podemos inferir, quer dizer, uma pessoa que se mantém curiosa, aberta a novas experiências, sempre a aprender, provavelmente interage com o mundo de uma forma mais rica e, potencialmente, mais construtiva. Sim, faz sentido. Alguém que evita a tal oxidação mental talvez esteja mais apto a contribuir, a adaptar-se, a compreender diferentes perspectivas. Por isso, embora o foco principal seja a autotransformação, não é descabido pensar que sair melhor possa ter também uma dimensão relacional ou de impacto. Mesmo que indiretamente, a melhoria individual pode irradiar. Entendido. Então, se fôssemos resumir a mensagem central deste excerto do Edson de Zogby, podíamos dizer que a vida autêntica, vibrante, exige mais do que segurança e conforto. Requer uma busca intencional, persistente, por mudança, por experiências que nos tirem da rotina, sejam elas pequenas alterações no dia-a-dia ou grandes aventuras. Exato. É essa busca incessante que combate a estagnação física e mental, que impede o cérebro de enferrujar. E talvez o objetivo último desta jornada não precise de ser mais complexo do que procurar, através desta vivência ativa e transformadora, simplesmente sair melhor do que entramos. Creio que essa é uma excelente síntese. O ponto fulcral do texto é essa ligação, quase visceral, não é? Entre a disposição para abraçar o novo, incluindo o desconfortável, o que parece ridículo ou arriscado, e a preservação da nossa vitalidade integral. Sim? O contraste dramático entre o cérebro que oxida pela inércia e a mente e o corpo que não se observam pela constante estimulação da novidade é talvez a tensão mais importante que o Zogby nos apresenta. A reformulação pessoal não é vista como um capricho, mas quase como uma condição essencial, biológica e existencial para uma vida com mais qualidade e significado. É um argumento a favor da inquietude, no fundo. Isso mesmo. E para terminar, fica uma provocação, inspirada naquela interrogação final do próprio Zogby. E agora? Vai clicar para fechar o texto e ligar a TV? Transportando esta reflexão para o nosso dia-a-dia, para além das rotinas confortáveis e das responsabilidades que nos prendem, qual poderia ser a próxima pequena, ou quem sabe grande ousadia a experimentar? O que significaria na prática de cada um procurar ativamente sair melhor do que se entrou nesta experiência a que chamamos vida? Bem, fica a questão no ar.